Boa noite. Estamos começando mais uma mensagem do Momento Gospel com o irmão Ricardo. Eu gostaria de começar esta oração lendo aqui, esta mensagem, lendo aqui Tiago 5, versículo 16, que diz assim: portanto, confessai os seus pecados uns aos outros, façam oração uns pelos outros, para que vocês sejam curados. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Em outra tradução, o versículo B aqui diz que muito pode em seus efeitos a oração do justo. Ou seja, aquela pessoa que tem um compromisso com Deus, aquela pessoa que tem um compromisso com a palavra de Deus, com a santa, sacra palavra de Deus. E eu começo essa mensagem, não querendo ser repetitivo, mas já sendo, em relação à guerra da Ucrânia, irmãos. E peço que façam orações, súplicas, intercessões para o término daquela guerra. Por quê? Porque ali tem duas guerras. Tem a guerra física, a guerra do homem, a guerra material, a guerra bélica, a guerra militar, e tem a guerra espiritual. Então, ali duas guerras estão sendo travadas. Uma guerra no mundo físico, uma guerra no mundo espiritual. Quem que na existência do mundo espiritual sabe que estamos travando uma guerra ali. Porque no mundo espiritual há um interesse mútuo ali. Um lado, o reino das trevas, peleja para que mais vidas sejam destruídas e para que aquela guerra seja levada até mesmo ao extremo de uma terceira guerra mundial. E assim toda a humanidade possa ser impactuada, possa ser prejudicada unicamente por aquele conflito. O outro lado, a guerra, o outro lado ele luta, que é o reino da luz, para que haja o término da guerra, para que as vidas sejam poupadas, para que deixe de haver mortes. Lembre-se, irmãos, para aqueles que não sabem, a Primeira Guerra Mundial começou com o assassinato unicamente de uma única pessoa. Uma única pessoa foi morta, um homem de grande importância na época, e isso causou um efeito chamado, eles chamam de reação em cadeia, que gerou com a guerra, a Primeira Guerra Mundial, em que milhões de vidas foram perdidas. Então, eu imploro que nós oremos, que nós busquemos, que nós peçamos a Deus o término daquela guerra. Temos pedido, temos orado para que aquela guerra cesse ainda este ano e mais vidas sejam poupadas. Que o Senhor opere maravilhas no coração do Zelensky, presidente da Ucrânia, do Putin, presidente da Rússia, do Biden, presidente dos Estados Unidos. Porque essas três pessoas, eles estão envolvidos naquela guerra. O Biden é através da OTAN, que é considerado uma ameaça pela Rússia. O Zelensky, porque o país dele foi invadido, não tem como ficar indiferente disso aí, pelas forças russas, né? E a Rússia, que é aí o grande gerador desse conflito, porque agrediu, invadiu a Ucrânia e deu no que deu. Nesta guerra que tem ceifado muitas vidas. Então, eu gostaria de fazer uma oração aqui. Eu peço, Senhor, meu Deus, que em nome de Jesus, o Senhor opere no coração do Zelensky, do Putin, do Biden, desses três homens, meu Pai. E também, porque não dizer o Xi Jinping, porque de uma certa forma ele tem uma certa influência sobre o Putin, como amigo, como conhecido ali, e líder de uma grande nação também, de uma superpotência mundial, ibérica e também nuclear. E eu te peço, meu Pai, que esses homens venham trabalhar pela paz, que eles venham levar a paz em relevância, a paz mundial, e que parem de insistir naquela guerra, que é um perigo tremendo, que pode ser o estupim
para uma terceira guerra mundial, meu Pai, que ninguém quer. Em nome de Jesus, nós te pedimos, amar o valente, nos dá a vitória para a glória de Deus. Amém. Boa noite. Obrigado mais uma vez.